Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Paula Delgado, professora de Direitos Humanos do curso Fórum. Gente, hoje tá muito bacana o programa. Olha o assunto, fake news. Olá, gente. Meu nome é Tatiana, sou professora da disciplina Direito Ambiental do curso Fórum. Nós vamos trazer aqui para vocês o conceito, alguns exemplos sobre fake news, se existe crime, se não é crime. Vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema. Oi, gente. Eu sou a Raquel Rinaldi, professora de Filosofia do Direito do curso Fórum. E juntas nós formamos o Fórum Delas. Vou puxar o gancho aqui, que a Ana falou que o tema de hoje é o fake news, né? Para quem não sabe, fake news são notícias falsas que são veiculadas pela internet como se fossem verdadeiras. Por que como se fossem verdadeiras? Porque apresentam dados que, em tese, para o leitor são reais. Dados através de números, dados através de autorias que não são de fato verdadeiras e conseguem transformar uma notícia falsa em verdadeira. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse crime, né? Porque é um crime, desse grande prejuízo para quem sofre, da extensão dessa fake news ao longo da internet e ao longo da vida das pessoas que são atingidas pelas notícias falsas. O primeiro caso que eu trago aqui para vocês é o caso da Marielle, né? A gente viu infelizmente, a morte da Marielle há alguns meses e logo após a morte dela suscitaram alguns boatos, algumas fake news, falando que supostamente ela teria sido casada com um traficante, Marcinho VP, que hoje inclusive está preso, e que a filha dela teria sido fruto desse envolvimento com o Marcinho VP. What? E inclusive veicularam uma imagem dos dois, uma suposta imagem dos dois, de duas pessoas parecidas, né? Da mesma etnia, mais jovens, enfim. Uma foto em cara, inclusive, de uma máquina antiga, percebesse isso. E que, na verdade, ninguém conseguia dizer se eram eles ou não. E essa notícia se espalhou de uma forma enorme, absurda e alastradora, né? E um prejuízo enorme para imagem da Marielle, que sequer estava viva para se defender e para falar sobre isso, né? Então, para que a gente tenha ideia de uma extensão de uma notícia falsa. A internet tem esse poder de entrar na casa da gente, ainda que a gente não queira saber da notícia, a gente recebe. Não só através do computador, mas através do celular, do WhatsApp. O WhatsApp é o que mais divulga hoje, Pois sem dúvida nenhuma, as fake news. A gente passa muito rápido, né? Qualquer notícia fake é verdadeira. O problema é saber distinguir. Por exemplo, esse último prédio que há pouco tempo desabou por conta do incêndio em São Paulo. Rapidamente vinculou-se uma fake news associando o edifício ao movimento MTST, do Guilherme Boulos. E posteriormente o prefeito de São Paulo veio afirmar que havia uma facção criminosa no edifício. Notícias completamente falsas, sem base real e sem nenhum elemento que pudesse dizer que aquilo ali era verdadeiro. Vou pegar um pouquinho aqui o seu dado da política, né? Nós vivemos isso nas eleições americanas. É uma preocupação aqui, agora em 2018, nas nossas eleições. O antigo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, já vinha falando sobre isso. Fux agora, quando assumiu em fevereiro, é uma forte preocupação. Tanto é que tem um conselho de internet e eleições sobre isso. Nós temos vários casos. Quando houve a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, muito foi falado, olha, depois das 10 as pessoas não podem circular na rua. Se circular na rua sem carteira de identidade, sem carteira de trabalho, vai ser presa. Isso já existia um ruído aqui no Rio de Janeiro, na cidade, um temor sobre essa intervenção federal, alguns contras, alguns a favor, mas começou a circular, começou a bombear um bando de informações falsas que trouxe um temor maior naquilo que é novo para a cidade, né? Essa questão da fake news, eu tenho conversado muito sobre isso com alunos, com amigos, né? E a gente vive numa era de pós-verdade, né? Então, assim, a minha crença é mais importante do que os fatos, né? Então essas fake news são um resultado dessa era de pós-verdade que a gente vive. As pessoas não querem saber se os fatos ocorreram. E aí tem uma coisa importante, né? A pessoa às vezes vê o título da notícia, eu sempre comento isso, vê o título da notícia na rede social e não lê a notícia. É importante, às vezes, a pessoa sair um pouquinho da bolha da rede social e verificar, né, se a imprensa, né, aqueles jornais mais conhecidos, aqueles veículos de comunicação mais conhecidos estão divulgando isso, né? E assim, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre exemplos, né? Mas tem alguns que são emblemáticos, que trouxeram consequências danosas, como a Raquel apontou e a Tatiana também. O caso da escola base em São Paulo, acho que foi em 1994, né?
começando a surgir boatos, né, que ocorriam violações contra os alunos na escola base. A escola base teve que fechar. Né? E assim, era uma fake news que se propagou. Outro caso, salvo engano, no ano passado, né, de uma mulher em Guarujá, no litoral de São Paulo, que foi linchada porque confundiram ela com uma sequestradora, né, e ela foi linchada. A vítima foi confundida com uma sequestradora de crianças. Uma história trágica que também serve de alerta contra as publicações irresponsáveis em redes sociais. Né? Foi linchada, né? Aí, outras coisas também que eu recebo às vezes, né? Isso foi até por WhatsApp que eu recebi, que chá de graviola cura câncer. Isso aí é senso comum. Meu tio, infelizmente, teve câncer e ele me pedia. Ele não mora no Brasil, ele falou, traz pra mim cápsulas de graviola. Eu falei, né? Pra quê? Que a Inglaterra ia fazer uma homenagem ao Senna, né, estampando nas notas de 10 libras o rosto dele. Nossa. Né? Eu acho que tem, hoje em dia, né, acho que tem tramitando, você tinha até comentado, né, comigo, que tem alguns projetos de lei, né? Então, tem 5 projetos de lei no Congresso Nacional, mas na realidade, assim, a grande preocupação que existe hoje são as redes sociais, o Facebook, o próprio Google, também tem agora nas eleições o YouTube, porque você grava o vídeo e você passa pelo WhatsApp, da forma que você quiser, você muito edita, fácil. você coloca a musiquinha. Aí já era. Grupos de WhatsApp de famílias. E eu tenho nos meus grupos de WhatsApp de famílias, que eu não tenho não, tenho alguns. Pessoas que não checam a informação e passam. Mas vão isso é passando mais pra acontece. todas, em cascata. Né? Pra todos os grupos de família em cascata. Sim. E o mais interessante é que eu tenho, na minha família também, uma pessoa que checa. Sério? Então é muito legal, porque tem o que não ela. checa, podemos convidar. Ele vai dar uma aula pra gente sobre como checar fake news, né? Não é só você, ele vai, que tem todo esse aspecto de você ir numa fonte segura, vai numa fonte que você sabe que é segura, coletar a informação, verificar a informação antes de você repassar. Posso falar uma coisa? Eu fiquei super feliz com uma fake news que chegou outro dia. Qual? Fiquei feliz, que olha só, era imposto de renda. O professor não ia pagar imposto. Eu recebi. Eu acho até que eu passei ela pra você. Eu recebi. Eu cheguei, Olha que passou, eu recebi. O professor não vai pagar Eu imposto de recebi. renda. Uma fake news boa, né? E era uma fake news. Gente, assim, tem algumas questões assim importantes que eu queria até trazer para o debate aqui, né? Você falou da questão das eleições, né? A gente está no ano de eleição. Olha o perigo das fake news, né? Estão falando nisso direto na imprensa, o perigo das fake news nas eleições e de virar manipulação. A própria Raquel aqui citou um caso aí do movimento, Sim, né? Do da Sem Marielle Teto, da também. Marielle também. Então, como é que fica essa questão? Você falou dos projetos de lei, né? Aqui no Brasil, a Constituição de 88, ela vedou a censura, né? Então, a gente tem a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. E o próprio Marco Civil da Internet, né, no artigo 19, ele fala na responsabilização da rede, né, por disseminação de notícias falsas, de fake news. Se, né, não forem tomadas providências após ordem judicial, mas não é cabível censura, né? Mas aí, gente, a União Europeia também, ela tem adotado, né, até escrevi aqui o Ato para Cumprimento da Lei nas Redes Sociais de 2017 da União Europeia, né, que provedores e redes sociais devem remover ou bloquear conteúdo ilegal ou falso no prazo de 24 horas após ordem judicial. Então, vocês sempre vejam que tem só depois da ordem judicial que ela pode ser responsabilizada civilmente. Só um minutinho, Ana. O caso da Marielle, se eu não me engano, foi ordem judicial. Foi. Né? Foi uma ordem judicial. Foi ordem judicial. Isso foi bom você levantar, porque ainda não é fake news considerado crime. Existe no Congresso Nacional 5 projetos de lei para isso. Para criminalizar. Nós não podemos esquecer que essa fake news mexe no crime contra a honra já existente no Código Penal. Sim. Calúnia, injúria, difamação. Crime foi nesse sentido. Perfeito, isso mesmo. Perfeito. E não assim, só o crime, né? A extensão moral que claro, isso atinge. a responsabilidade porque você civil, pode ter uma ordem judicial pedindo, por exemplo, para tirar fotografia. Mas qual a extensão que aquilo causou na pessoa? Justamente. Você não tem como medir. A internet realmente ela não nos dá limite, né? Acho que isso que nós trouxemos aqui é um mundo realmente aberto para todos e ilimitado e cruel. Por isso que nós estamos aqui na internet, diante de vocês, para passar notícias boas para vocês, para esclarecer alguns temas, né, que são polêmicos e dizer para vocês dentro desse episódio que é importante que vocês chequem todas as informações que cheguem através da internet, no WhatsApp, no computador de vocês. Isso aí, Seja elas, né, notícias de jornal e até, por exemplo, material de estudo também, né?
Porque chega o aluno de direito e quer pesquisar, não sai no Wikipédia. Não, gente, pelo amor de Deus. Assim, quer pesquisar direito na capa do jornal, no Datena. Não, gente, pelo amor de Deus, chequem as informações. É importante a gente não sair por aí compartilhando qualquer coisa que a gente recebe. Isso é muito comum, né? Principalmente no WhatsApp. Você recebe pelo WhatsApp, a tendência é você já compartilhar para todos os grupos. Segura o dedo, gente, no Instagram. Por segura favor, o dedo nas redes sociais, no Facebook. Segura o dedo no WhatsApp, principalmente. Vamos Isso é usar a terrível. internet com responsabilidade. Isso é a principal mensagem que a gente Sem quer dúvida. passar para vocês. E assim, quando a gente veio falar de fake news, né, que é um tema super atual, a gente queria propiciar, antes de tudo, a reflexão de vocês sobre isso, né? Porque é uma característica, infelizmente, desses tempos atuais. Bom, espero então que nós tenhamos aqui ajudado você a refletir um pouco sobre esse tema, agregado alguma coisa no seu conhecimento. E se você curtiu, gostou, compartilha e segue o nosso canal. Nós nos encontramos no próximo episódio do Fórum Delas. Até lá! Beijão, Tchau. pessoal!